Shabbat Shalom, amados. Que a graça do nosso eterno Deus esteja com todos nesta manhã de Shabbat, dia 20 de junho de 2026. E vamos dando assim a continuidade após a leitura da Bíblia Hebraica no capítulo 4 de Ruth, que é o último capítulo. E vamos agora então à reflexão e também à explicação sobre esse capítulo. O capítulo 4 de Ruth é o clima da história da redenção e providência. Essa história narra o acordo legal na porta da cidade, onde Boaz assume o papel de resgatador. Goel casa-se com Ruth e garante a continuidade da linhagem que culminaria no nascimento do rei Davi. Abaixo os detalhes, os principais aspectos e a reflexão desse capítulo. O primeiro ponto é o resgate e a transição de Ruth no capítulo 4, versículo 1 a 12. O parente mais próximo é a Boaz, e que vai à porta da cidade, o local onde os anciãos se reuniam para decisões legais. E aborda o parente que tinha preferência no resgate das terras de Elimeleque. O parente concorda em resgatar a terra, mas desiste quando é informado da exigência do levirato casar-se com Ruth para dar um herdeiro ao falecido, e ele recusa para não prejudicar sua própria herança. Aqui nós temos também o costume do calçado. O costume de calçado é, para selar a transação, o parente tira as sandálias e a entrega a Boaz, simbolizando a transferência do direito de posse e resgate, conforme o costume em Deuteronômio, no capítulo 25, no versículo 9 e 10. O segundo ponto é o casamento e o nascimento de Obed. Ruth, capítulo 3, versículo 13 a 17. Aliás, capítulo 4, versículo 13 e 17. Boaz toma Ruth como esposa e o Senhor concede a ela a capacidade de conceber. Nasce então Obed, um evento que traz alegria e restauração para Noemi, e que passa a ser cuidada e amada por sua nora. As mulheres da cidade celebram o nascimento e reconhecem Ruth como alguém de grande valor. O ponto 3, é o terceiro ponto, a genealogia messiânica. Ruth, no capítulo 4, versículo 18 a 22, o livro termina com a genealogia de Pérez e Davi, ligando a história de uma família comum de Belém e a realeza de Israel. Mais do que a história do final feliz, é a fundação histórica da linhagem de onde viria o Messias, e veja a continuação dessa genealogia. As reflexões e o tema principais é a lei do levirato e Goel resgatador. Bom, na Bíblia hebraica, o Goel era parente encarregado de proteger os direitos da família, resgatar propriedades, parentes escravizados ou garantir a linhagem de um parente morto sem filhos. Boaz exemplifica o resgatador ideal, não apenas cumprindo a lei, mas demonstrando amor, honra e abnegação. Ruth era uma moabita, uma nação historicamente marginalizada em relação a Israel. E a inclusão dela, uma estrangeira e viúva, na linhagem real demonstra que os propósitos de Deus alcançam os improváveis e transformam perdas e amargura em alegria e propósito. A redenção não ocorre de forma mágica. Deus atua através das escolhas virtuosas, da lealdade
de Ruth e da integridade de Boaz e do cuidado mútuo entre as pessoas. Que Deus nos capacite, amados, nos dê sabedoria para poder levar adiante a sua mensagem a todos. Eu sei que vivemos num mundo difícil e que às vezes até somos egoístas em não compartilhar as bênçãos de Deus com o nosso semelhante. Que Deus continue conosco nesse Shabat, nos abençoando e perdoando as nossas falhas, nossas fraquezas, tirando de nós o egoísmo, as ambições, e que possamos ser sempre íntegro a Ele. Que Deus abençoe a todos.